A todo momento que eu tô jogando coisas, eu sempre acabo adicionando essas coisas pra dentro de coisinhas dentro do canal. Muitos dos vídeos que você viu durante esse ano passado e assim por diante, são literalmente brisas minhas que eu não consegui ficar mais de 30 minutos sem falar sobre elas, então eu decidi simplesmente fazer um vídeo deles. Muitos dos vídeos que você viu por aqui são assim. No começo do ano, quando eu fiz aquele vídeo sobre jogos competitivos, eu tava jogando muito Tarkov naquela época, então eu queria falar sobre isso. Eu joguei Persona 3 por 40 dias seguidos e nenhum dos meus amigos aguentava mais eu falando sobre esse jogo, então o que eu fiz foi dedicar boa parte do meu ano pra fazer um vídeo de 3 horas sobre ele. Porém, tem muito mais coisas que eu jogo, assisto e vejo que eu não necessariamente faço um vídeo inteiro sobre, ou cito em algum vídeo que eu vou fazer. E eu não tenho muita chance de falar sobre essas coisas quando eu tô fazendo meus vídeos, ou porque às vezes simplesmente não encaixa falar sobre alguma delas. Mas agora eu tô aqui pra falar sobre elas. Porque algumas dessas coisas, por mais que eu possa não citar por aí, acabam virando algumas das minhas coisas favoritas sobre 2024. Título do vídeo, uau. Mas não que essas coisas necessariamente saíram em 2024. E é por isso que o primeiro jogo tem 20 anos de idade. Eu sempre quis jogar a franquia inteira de Metal Gear, mas eu nunca tive a oportunidade direito pra jogar essa franquia justamente porque ela era completamente inacessível. Eu sou muito um goblinzinho de eu quero ter essa coisa e eu quero ter ela na Steam, então nunca foi muito fácil pra mim ter acesso a esses jogos muito antigos, justamente porque quando eles simplesmente não são distribuídos na plataforma do PC, eles precisam de emulador e eu não tenho saco pra botar emulador. Só que felizmente nesse ano a Konami decidiu que elas queriam lançar todos os Metal Gears de novo na Steam e agora eu poderia jogar um dos jogos que eu mais tinha interesse de jogar e eu nunca tinha encostado por falta de acesso. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Eu não sou lá um fã muito forte da série Metal Gear, eu joguei o 5 e eu achei ele muito bom, mas eu nunca tive muito acesso a essa franquia. E eu acho que por mais que eu perdi a época de lançamento desse jogo, ter jogado ele hoje em dia foi uma experiência muito interessante. Eu me diverti muito jogando esse justamente porque jogar esses Metal Gears antigos, especialmente hoje em dia, onde a época que a gente joga é completamente diferente, é sempre muito interessante. Principalmente porque esse jogo foi lançado antes de jogos de tiro em terceira pessoa serem uma coisa. Eles são muito mais diferentes na forma como eles são feitos e dá pra você meio que perceber isso quando você joga. Ele é todo estranho e é engraçado que ele seja todo estranho, tipo, pra você atirar você tem que apertar um botão, depois apertar o outro pra dar um tiro, ao invés de ser só o gatilho esquerdo e direito pra atirar como a gente é acostumado. Só que Metal Gear como um todo é uma franquia de jogos muito estranhas, e quando eu digo que é muito estranha, é no sentido bom. Ele é basicamente como se fosse um filme de espionagem com pedaços grandes de gameplay entre esses pedaços do filme de espionagem. Pra você ter uma ideia, se você pesquisar no YouTube as cutscenes desse jogo, você vai ter mais de 5 horas de cutscene pra um jogo que eu zerei em 15. Então você consegue muito bem ver como é que o Kojima ama cinema, simplesmente pelo jeito que ele faz esse jogo. Esse jogo foi uma das primeiras coisas que eu zerei esse ano, logo depois de eu ter zerado o Persona 3, e ele mostrou pra mim também o quanto terrível eu sou com jogos de stealth, porque eu juro pra tu, eu fui detectado tanto, mas tanto dentro desse jogo, que eu parecia um bebê jogando videogame. Eu era simplesmente detectado por todas as coisas bestas do mundo, eu resetava e morria, e fazia a mesma coisa de novo. Uma parada que eu gosto muito desse jogo é justamente como os chefes dele são muito malucões, e isso é uma parada de toda a franquia Metal Gear, na real. É meio difícil de eu explicar pra você o que eu quero dizer com como é legal eles serem esquisitões. Você só consegue entender quando você entra pela primeira vez numa batalha contra o The Fear, que você tem que derrotar eles, ou qualquer outro boss dentro desse jogo que você percebe que eles são super soldados modificados e completamente esquisitos. Tipo, esse mano é uma abelha, literalmente. Eu não vou mentir que jogar esse jogo depois do remake do 3 ter sido anunciado é uma coisa que me faz ficar com muito mais medo do que eles vão fazer com o remake do 3. Eu fico com medo justamente porque eu acho que o Metal Gear Solid 3 é um daqueles jogos que não dá pra você só refazer ele um por um do que é o original e com controles renovados e ele vai seguir da mesma forma. Muita coisa precisa mudar e muita coisa precisa ser alongada até, porque pelo menos pra mim, muitos dos problemas que eu tive com esse jogo tinham muito a ver com os próprios controles dele. E se eles consertarem esses controles, eu acho que o jogo vai demorar 20 minutos pra você zerar. Igual o original já não é muito longo. Ou como eles vão melhorar a obra original dentro desse remake, porque Metal Gear sem Kojima dá um pouquinho de medo, não dá não? Eu nunca joguei Silent Hill de verdade. Ele era aquele tipo de jogo que quando eu era criança eu geralmente passava longe porque me parecia assustador demais e a capa dele me assustava muito. Então eu simplesmente fiquei pra jogos como Resident Evil, por exemplo, que pareciam ser menos amedrontadores do que Silent Hill.
e só pareciam mesmo. Por algum motivo, quando eu era criança, God of War 1 tinha essa mesma brisa pra mim, de ser uma capa extremamente assustadora que eu não queria tocar. Então eu cresci meio que sem ter essa parte de Silent Hill na minha vida, mas jogando jogos de terror que tiravam inspirações diretas de Silent Hill, e eu nunca nem descobri que era isso. Acontece que, pela ironia do destino de ter saído Silent Hill 2 Remake esse ano e eu ter recebido ele de graça da Konami, obrigado Konami, eu tive uma surpresa quando eu decidi jogar Silent Hill 2, nunca tendo jogado o original e só ouvido falar de como as pessoas gostavam dele, e descobrido o porquê que ele é esse berço do terror que todo mundo se inspira e acha incrível até hoje. Porque é muito bom, é muito bom. E nem só de terror, pra falar a verdade, qualquer jogo que tinha uma sequência de terror, por exemplo, davam muitas inspirações de Silent Hill, e faz sentido, porque até que no remake, que é uma reconstrução do jogo original, ele é uma aula de como é que faz uma atmosfera de terror decente. Eu acho que o gancho principal que me pegou em Silent Hill 2 é só como ele é uma espiral em bizarrice. Cada vez mais que você joga esse jogo, mais bizarro ele vai ficando, e parece que não tem fim o quão bizarro e problemático ele consegue ser. E não faz o menor sentido propositalmente. Uma das paradas que me compraram pra jogar esse jogo é justamente sobre a parte dos puzzles deles, que é uma coisa que eu não sou muito fã, eu não gosto muito de puzzle em nenhum tipo de jogo, mas os deles me compravam de uma forma diferente justamente porque eles não fazem o mínimo sentido e eles são feitos pra não fazer sentido. Às vezes você precisa de um tocador de disco, um pedaço de um disco que você só vai conseguir se você entrar num apartamento totalmente bizarro e enfiar sua mão dentro de um buraco cheio de gosma para tirar a peça que você precisa para esse tocador. E nenhuma dessas coisas fazem sequer sentido a não ser personagens que estão conectados com isso. Às vezes, para pegar uma moeda que você precisa para uma caixa de moedas do puzzle da área que você tá, você precisa pegar esse fardo de lixo e jogar ele através do lixo, porque por algum motivo o James sabia que tinha uma moeda presa ali dentro, sabe? É esse tipo de conexão que faz você pensar, caralho, como é que ele sabe disso? É muito metagaming, se você me permitir crinjar e falar em inglês, ele saber desses assuntos, mas é justamente isso que torna isso tão estranho. Não faria sentido nenhum ele saber de todas as informações se a gente estivesse falando de um mundo normal e não Silent Hill. Conforme Silent Hill 2 vai progredindo, essa parada só fica cada vez mais e mais bizarra, não para. Terminando esse jogo, mesmo nunca tendo jogado o original, eu entendo por que as pessoas gostam tanto desse jogo e por que ele é tão especial pra tanta gente. Ele tem essa espécie de molho que, mesmo jogando uma penca de outros jogos de terror depois de um tempo, eu não encontrei em nenhum lugar algo como aquilo. Eu acho que a parte ruim dele ser um remake fica na parte do combate, como eles fizeram isso, que é bem fodido. Eu odeio o combate desse jogo. Eu não sei o porquê que eles fizeram o combate da forma como eles fizeram, eu acho que é porque não dava pra copiar Resident Evil 4 Remake até na forma do combate, porque não tem quase inimigo nenhum no jogo. Eu não sei se eu deveria falar um pouco mais sobre o combate, porque eu vou explicar uma coisa que provavelmente vai estragar o terror do jogo pra você. Mas quando você passar do susto inicial dos monstros que você encontra em Silent Hill, se você prestar bastante atenção no combate deles, você vai entender que eles são meio que premeditados. Você consegue saber quando você tem que desviar deles. E dá pra você desviar de qualquer coisa dentro desse jogo e matar tudo dentro da porrada, não precisa nem gastar munição pra isso. O que meio que quebra completamente a parada do terror pra mim, porque toda essa coisa do survival horror e escassez de munição meio que some quando você resolve tudo na porrada e chega no fim do jogo você tem tipo 200 balas de pistola. Eu não sei se isso é só meus instintos de survival horror aparecendo ou se eu devia ter jogado numa dificuldade maior. Eu não queria, porque a dificuldade maior ia deixar os puzzles mais difíceis e eu não queria perder muito tempo preso em puzzle, não é muito divertido pra mim. Mas assim, fora o problema de performance que eu tive quando o jogo tinha acabado de lançar e eu tive muito, isso estragou um pouco a vibe do jogo pra mim, Silent Hill 2 é um daqueles pesadelos que eu não vou esquecer tão cedo. Esse é um daqueles que você vai poder tacar pedra em mim enquanto você quiser, porque eu não terminei ainda. Mas eu gostei muito e eu vou terminar, cara. Desculpa, tá bom? Desculpa. Eu fui jogar Nier Automata, ou Nier Automata, foda-se, algumas semanas antes de eu começar a trabalhar de verdade no vídeo do Darkwood, que muito provavelmente vocês me conhecem por. Então eu simplesmente tive que largar de jogar o jogo pra poder justamente focar em trabalhar no projeto que eu precisava fazer na época. Mas todo o tempo que eu joguei Nier, eu simplesmente amei aquele jogo de ponta a ponta, desde estética até movimento, e principalmente porque ele era um gênero de jogos que eu não briso muito. Nier é um daqueles jogos de um gênero que eu tenho tudo pra não gostar, porque eu já não sou o maior fã de hack and slash que tem no mundo. Eu tentei, tá? Eu joguei os Devil May Cry, eu não gostei dos Devil May Cry. Eu achei o reboot até que legalzinho, mas o que pegou pra mim em Nier não era necessariamente o fato dele ser um jogo hack and slash que me tirava um pouco a hype de jogar. Era porque ele é um daqueles jogos que é dirigido por uma mente caótica, maluca, que adiciona muito da própria personalidade dele quando ele dirige um jogo pro jogo. E é isso que me faz gostar tanto de Nier. Porque
parece ser algo que não é tão preocupado em acertar sempre no jogo, e sim construir uma história muito incrível. É só você parar pra pensar nessas sequências de jogos. Se você for parar pra pensar em Metal Gear, você não pensa em um Metal Gear só que é muito bom e os outros são meio merda. Metal Gear inteiro como uma franquia é algo gigantesco que todo mundo gosta. E é dirigido, ou era até morrer, por um cara só. É muito interessante quando você vai jogar um jogo do Ueda, por exemplo, quando você vai jogar um jogo do Miyazaki, quando você vai jogar um jogo do Kojima, porque a personalidade deles e o jeito que eles gostam de dirigir jogos transparecem muito na obra que eles estão fazendo. E a mesma coisa acontece com Yoko Taro, e ele é talvez o mais maluco daqui. Quando um único diretor sempre dirige uma franquia inteira de jogos, ou a maior parte dessa franquia, porque nem tudo é perfeito, o resultado desses jogos parece que é muito mais consistente, dá pra se dizer assim, e eu gosto muito disso, quando parece que essa obra inteira só poderia ter sido feita e imaginada dessa forma pela mente de um cara, mesmo que necessariamente não seja verdade. Esses jogos precisam do esforço de centenas de pessoas. Tem essa parada sobre a movimentação de Nier que você simplesmente tem que amar ela, não tem como você não gostar dela. Como você participa do combate, como você pula de lado pra cá, desvia, faz todo tipo de acrobacia com combo e tudo mais, é só extremamente macio, eu acho que essa é a palavra melhor que dá pra usar. E fica ainda mais macio quando a gente vai pras boss fights dentro desse jogo, que todas elas parecem meio que essa dança de espadas muito interessante, e tudo só encaixa de uma forma muito perfeita. Ele é também um daqueles jogos que tem mais dessa ideia e tema que eu falo tanto aqui nesse canal sobre mundos destruídos e quanto eu gosto muito dessa estética. Não tem como, eu só não consigo resistir, eu adoro um mundo destruído que tem a ver com esperança e tudo mais. Só que é meio que isso que eu tenho pra falar de Nier. Eu não terminei ele, mas a experiência que eu tive com ele até então foi tão boa que eu meio que tinha que colocar ele aqui. Eu saí de um mundo distópico pra outro mundo distópico. Fazer o quê? Eu gosto. Esse jogo é provavelmente um dos mais diferentes que eu tenho na minha lista de jogos que eu mais gostei em 2024. E isso é porque Lorne's Lure é um jogo meio difícil de explicar. Porque no fim do dia, ele é um jogo até que relativamente simples. Ele é só um jogo de você escalar e ir de ponto A a B em cada mapa. Enquanto isso, você passa por dentro de uma mega estrutura gigantesca além da sua compreensão e segue uma coruja translucente bizarra. Ele é um daqueles jogos muito de vibe, saca? Ele é estranho, mas relativamente simples de você conseguir entender e jogar. Só que eu comprei bastante a brisa desse jogo quando eu comecei a jogar ele. Ele não é nem de longe o jogo mais engajante que eu tenho aqui nessa lista, o jogo que mais vai dar vontade de você jogar e o que mais vai estar acontecendo coisa o tempo inteiro, porque enfim, ele é um jogo de escalada, mas existe um tipo de jogo que eu gosto de jogar só meio que pela vibe, saca? Eu falei um pouco sobre isso num vídeo que eu soltei mais cedo nesse ano, onde eu falei de mundos mortos, onde eu tava falando sobre um jogo chamado Night Suns, que é basicamente a mesma ideia pra mim. É só muito interessante você andar por aquele mundo e tentar entender o porquê que ele existe, o que ele tá fazendo ali. E com Lorne's Lure, pra mim, é a mesma coisa, só que com umas coisinhas a mais, porque tem realmente uma história acontecendo aqui, e essa história meio que você explora a mega estrutura pra você entender. Aqui tem história pra trás, essa mega estrutura já foi habitada por pessoas antes, e a nossa quest aqui é de um robozinho tentando procurar um lugar melhor, e esse lugar melhor tá em algum lugar dessa estrutura gigantesca que a gente tem que explorar, pular e com extrema cautela, porque a qualquer lado a gente pode cair por quilômetros de distância na nossa morte iminente. E por mais que ele ainda é limitado com exatamente o quanto você consegue explorar dessa estrutura, porque no fim do dia, por mais que ele tenha todo esse senso de grandiosidade e tudo mais, ele ainda é um lugar de começo, meio e fim. Todo momento que você tiver no meio dessas fases e que você tiver entre encontrar o caminho até a próxima fase, você vai se perder em possibilidades de como passar e onde passar em cada parte desse jogo. É justamente sobre a brisa de você se perder dentro dessa mega estrutura e tentar encontrar o seu caminho até o próximo lugar que me comprou a ideia desse jogo. Um dos momentos mais marcantes e que acrescentam ainda mais em toda essa estética de mega construção é quando acontece uma cutscene em um dos inícios de mapa onde o nosso protagonista fala que ele ficou coisa de 2 anos esperando naquele lugar antes de entender que lá não era o lugar perfeito pra ele. É uma das estéticas de mega estrutura e pessoas que vivem muito além da conta, de você meio que perder a noção do tempo e 2 anos do nada parece só uma espera de 15 minutos numa fila. É meio bizarro essa noção de passagem do tempo. Lorne's Lure não é um jogo pra todo mundo, eu tenho que falar isso, ele é um jogo meio estranho e difícil até de você conseguir gostar, mas ele é um daqueles jogos que não tem muito como eu explicar o porquê que eu gosto tanto dele, ele só te fisga e você meio que vai entendendo conforme você vai sendo comprado pela ideia. Eu gostei. Fazer o quê?
Esse tomou um espaço meio especial na minha lista de jogos de 2024, justamente porque é Elden Ring. Você esperaria o quê? Eu acho que conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo cada vez mais a minha opinião sobre o que eu achava de Elden Ring. E eu acho que ele ficou entre um dos meus favoritos em jogos que eu já joguei, mas ainda assim não o meu Souls favorito, talvez. Mas sem dúvidas, uma das paradas mais legais que eu já vi sobre Elden Ring é essa DLC que saiu dele. Pra mim foi um momento muito especial no ano, porque foi uma das primeiras vezes que eu consegui jogar algo antecipadamente, tá ligado? Uma semana antes dessa parada sair pra todo mundo, eu já tava jogando ele. Eu pude então, quando saiu, ficar assistindo todos os meus amigos jogar e ver o que eles acharam de partes que eu já tinha jogado e já sabia qual seria a reação deles. Eu agradeço demais a Bandai por ter me dado essa oportunidade de jogar esse jogo antecipadamente. E mesmo depois que eu terminei esse jogo, mesmo depois que o jogo saiu, me deu vontade de voltar e ficar matando os mesmos bosses no mundo de outras pessoas de novo e de novo. Porque eu acho que os melhores bosses de Elden Ring estão dentro dessa DLC. Um dos meus favoritos, tanto de estética quanto de apresentação, é justamente o Midra, que é um boss dessa DLC. Pra mim, a sensação de você ter entrado e conseguido batalhar com ele é tão grande quanto de ter batalhado com o Yorm de Dark Souls 3, que era até então o meu boss favorito de Souls-like. O Mesmer, pra mim, é o GOATzinho dessa DLC. Ele é o mais perfeito de todos. Eu só gosto muito mais do Midra porque eu acho a apresentação dele toda muito melhor, mas o Mesmer é perfeito. É simplesmente perfeito. E ele entra num nível de qualidade na dificuldade dele que é simplesmente muito superior e diferente a tudo que tem nesse jogo. Eu não sei quanto a vocês exatamente, mas pra mim é tipo Mesmer e o boss final da DLC. Essa é meio que a minha escala. Eu não sei explicar realmente, mas parece que você lidar com o Mesmer precisa de muito mais habilidade do que você precisa pra lidar com o boss final desse jogo. Mesmo o boss final sendo teoricamente muito mais difícil. Pro Mesmer funciona muito bem porque ele é um bicho complicado, que tem uma dezena de golpes diferentes, uma dezena de combos que ele te dá um atrás do outro, que você precisa aprender a desviar de tudo. Só que quando você aprende todos esses combos e você efetivamente desvia de todos esses golpes e consegue dar de volta nele, é muito interessante e é muito satisfatório. A From Software sempre mete essa do melhor e maior conteúdo que eles sempre fazem, sempre é nas DLCs do jogo. De todos os Dark Souls você pode perceber que os melhores bosses são geralmente de DLC, e dessa vez não foi diferente. Eu gostei bastante de como essa DLC principalmente muda conceitos básicos do jogo base e faz serem um pouquinho melhor, desde como você lida com as dungeons dentro do jogo até aquela repetição de boss que era um probleminha dentro do jogo. O maior problema que eu realmente tenho com a DLC de Elden Ring é algo que eu tenho, na verdade, com o jogo base também, é que como nem a DLC nem o jogo base me dá aquela vontade de, assim que eu zero, eu rejogar ela, como geralmente acontecia pra mim, por exemplo, em Dark Souls. Eu acho que é justamente por conta do fator desse jogo ser extremamente imenso. Quando eu termino uma jornada nele, já dá tipo 150 horas, e eu não quero passar mais 150 horas rejogando tudo de novo. Eu não sei, só não é um bagulho que me chama muita atenção, então eu acabo que não faço. Mas são ótimos jogos. Eu sei que esse não é um jogo, mas são minhas coisas favoritas de 2024. The Office pra mim foi uma surpresa muito grande que eu assisti em 2024 e foi um companheiro muito bom numa época onde eu não tava muito afim de jogar nada e eu queria mais ficar deitado e assistir uma coisa depois que eu terminava de trabalhar. Olha lá o youtuber falando que ele trabalha. Eu sei que eu tô bem atrasado nessa roda aqui, todo mundo já viu, já falou o quanto que é da hora The Office, quanto que The Office é uma série muito legal. Infelizmente eu tenho esse negócio aí que eu não assisto muita coisa. Esse ano eu vi 2 filmes também, igual eu falei ano passado que eu vi 2 filmes. Eu vi Beetlejuice e esse filme de Natal muito merda do The Rock, que eu esqueci o nome já. Eu vi no cinema esse, inclusive. É muito difícil eu pegar pra assistir alguma parada. Eu não sei exatamente o porquê, eu acredito que é só porque eu não tenho costume em assistir anime, em assistir esse tipo de coisa. Só que quando eu gosto de uma coisa, eu engulo ela até ela acabar. E The Office é uma dessas histórias. É difícil de pensar que algo tão simples conseguiu ganhar tanta gente naquela época e até nos dias de hoje. Depois que eu terminei The Office, depois de 9 temporadas que eu assisti como se não fosse nada, o meu primeiro instinto foi tentar voltar e assistir de novo algumas partes que eu tinha gostado muito enquanto eu tava vendo. Eu não acho ela uma série extremamente perfeita, eu acho que ela tem os pontos fracos delas por ser uma série televisionada americana que tem 25 milhões de temporadas. Uma hora iria perder a graça, eu acho que eles sentiram que tava perdendo a graça e por isso eles acabaram. E eles acabaram justamente numa resolução muito linda que fazia tempo que eu não via em um programa de TV e eu acho muito da hora. Foi a cereja no bolo pra mim ver o quanto que o final da série de The Office é muito aconchegante, eu acho que essa é a palavra certa, porque não tem ninguém que se fode no fim dessas temporadas, não tem ninguém que morre, porque essa série não é sobre isso, é sobre pessoas normais vivendo a vida delas. E até pessoas que eu achava que eram, de certa forma, vilões nas primeiras temporadas. O Dwight é um puta exemplo de um personagem que eu achava que era um vilão. Ele, na verdade, é um personagem muito legal e ele termina muito legal. É impressionante o quanto que essa série é aconchegante e cheia de traição também. Por que tem tanta traição em The Office? Eu não... Cara, eu acho que tem umas 15 traições diferentes durante essas 9 temporadas. Eu não entendo. Eu realmente não entendo por que tem tanta traição essa porra. Where have you been? Been searching all along.
Eu acho que seria meio sacanagem eu não incluir Persona nessa lista, por mais que eu mesmo tava pensando em não incluir, justamente porque eu acho que vocês sabem que eu gostei dele, mas eu decidi que eu queria colocar ela aqui nessa lista, não por conta de Persona 3 em específico, até porque eu não vou falar dele, eu vou falar do 5, que é muito legal também, mas colocando ele mais de uma forma para explicar o que essa série Persona impactou na minha vida esse ano, porque foi muito importante, não tem como negar que não foi, porque eu acho que essa foi talvez a melhor decisão de uma franquia que eu decidi explorar esse ano. Muito obrigado, Miguel, por ter me feito jogar essa porra, ele me encheu o saco quando eu fiz o vídeo de Persona porque eu não mencionei ele, então toma aqui um texto que foi totalmente não escrito por ele, pra agradecer que ele me colocou essa franquia incrível na minha vida, é isso aí. A princípio, quando eu entrei na franquia de Persona, eu não tava muito me importando com o aspecto de JRPG dele, tanto que a minha ideia inicial e quando eu comecei a jogar a minha primeira jogada do jogo, eu coloquei ele no modo fácil porque eu realmente não queria lidar com essa parte de JRPG, eu queria apenas a parte de visual novel dele. E eu não falei isso no vídeo, mas depois que eu joguei um pouquinho mais, eu troquei de volta pro normal, porque eu comecei a gostar do JRPG. Porque o bagulho que eu acho extremamente especial dessa série é justamente toda essa parte cotidiana. Tem toda essa parada principal acontecendo, ao mesmo tempo que tem vários social links, várias coisas pra você fazer enquanto isso tudo tá acontecendo, e que são diversas mini histórias. Depois de eu ter zerado, o Persona pra mim meio que se tornou isso, é esse grande livro de uma história gigantesca com diversas mini histórias onde cada uma fala sobre uma coisa que talvez seja pertinente você ver e escutar pra você tirar alguma coisa pra sua vida, ou você só se divertir também. E essa é, sem dúvidas, a minha maior surpresa desse ano, porque eu não sabia que eu ia gostar tanto dessa coisa quanto eu gostei. No momento agora do fim do ano, eu tô jogando o Persona 5 Royal, eu tô jogando ele bem lentamente, porque eu não queria rushar e jogar todos os Personas logo de uma vez, eu queria meio que dar meu espaço de tempo pra poder aproveitar eles, cada um, enquanto eu meio que alterno com jogos menores que eu também quero jogar nesse meio tempo, eu não posso só toda hora ficar comprometendo com um RPG de 150 horas, e ele tem uma vibe muito diferente do Persona 3, é uma vibe que eu gosto, pessoalmente, ele é uma parada bem mais gloomy, se me deixa crinjar e usar inglês, é um sentimento muito mais São Paulo, ao invés... Cara, chamar qualquer metrópole de São Paulo é engraçado. É uma vibe muito mais metrópole, muito mais São Paulo da vida do que realmente o que o Persona 3 é, que tem um tom muito mais nostálgico. E é um sentimento muito gostoso apreciar todos esses jogos de uma forma lentinha, porque eu sinto que o que eu tô apreciando ali é uma parada que vai ser muito importante pra mim, e é uma parada que eu não vou ver tão cedo de uma forma similar. Por isso, jogue com calma as coisas que você realmente gosta e que você sabe que vão ser bons, porque assim que você acaba, não vai ter mais, né? Eu não tenho uma relação saudável com Sifu. Eu acho que eu já falei aqui no canal, falei provavelmente no vídeo sobre jogos competitivos, o quanto que eu tenho problemas com raiva. Essa é grande parte do motivo do porquê eu parei totalmente com jogos competitivos, é por isso que eu geralmente não consigo jogar jogos que dedicam muito de mim e que tem principalmente PVP por muito tempo, porque eu perco a linha. E olha só exatamente que jogo que virou uma obsessão pequena minha nesses últimos tempos. Sifu é um jogo fenomenal. Ele foi o último jogo que eu joguei em ordem cronológica dessa lista aqui. Talvez seja por isso que ele esteja tão alto, mas ele realmente é um jogo fenomenal no que ele faz, porque ele é um jogo que coloca toda a sua força vital dentro e fora do jogo à prova a todo momento. Sifu faz parte de um gênero de jogos que eu não briso muito na ideia, nem tenho muito interesse em jogar. Souls-like. Beat'em up é um gênero que nunca me chamou muita atenção, nem de longe, eu acho que eu gosto muito. Eu já não sou muito fã de jogo de luta, principalmente de luta desse jeito, ainda mais, é uma parada que só é um não pra mim. Mas com o Sifu foi completamente diferente assim que eu tentei dar uma chance pra ele e passar alguns minutinhos apanhando e batendo em inimigos. Esse jogo clicou de uma forma muito rápido, porque ele grita, ele implora pra você masterizar ele de toda forma. Quando você começa a entrar no ritmo do jogo, quando você começa a pegar todos os combos e golpes que você não vai entender exatamente como funcionam nem antes de você zerar a primeira vez, e você começa a pegar toda a ideia de defletir todos os ataques e lutar como se fosse um guerreiro Kung Fu impressionante, é quando esse jogo te vende pra você toda a ideia que ele quer passar, e quando você começa a entender o quanto esse jogo é sobre você tentar e masterizar as suas habilidades. Quando você pega o gancho, o ritmo do jogo e você acerta uma sequência de golpes, daí você toma alguns, é quando você percebe que tem uma coisinha ali, daí você levanta e tenta fazer isso de novo, daí você morre mais uma vez, só que você consegue passar de fase, daí você vai pra outra, percebe que o boss é completamente ridículo, te mata 2, 3 vezes, você bate no seu teclado, quebra um periférico, até que você chega no seu primeiro game over. Muito provavelmente você já ouviu falar dessa mecânica no Sifu. Toda vez que você morre, você paga com a sua vida e um contador que vai te deixando progressivamente cada vez mais velho conforme você vai morrendo. Até você chegar na idade fatídica de 74 anos de idade, que se você morrer de novo, é morte permanente. E então que você entende que esse jogo não quer que você passe por todas as fases deles. Ele quer
que você passe com maestria. Cada nova run que você faz em um mapa que você já fez antes pra tentar pegar uma idade melhor, tentar passar até sem morrer às vezes, cada vez que você encontra aqueles mesmos inimigos e você confronta eles, mas você entende cada vez mais sobre eles, cada chefe que você luta, você vai com o tempo aprendendo todos os comandos dele e vai morrendo cada vez menos até não morrer mais pra eles. É um atestado que você não tá só masterizando como é que se luta dentro desse jogo, mas você tá masterizando o jogo como um todo. Você masterizar, aprender como se luta em cada encontro que você encontra dentro do jogo é o que vai te deixar cada vez mais perto da sua vitória no fim do jogo. Eu considero o Sifu um daqueles jogos que você joga na pele de um personagem fodão. Esses jogos como jogos de super-heróis, onde você joga com Batman, onde você joga com Homem-Aranha e você tem um set de ataques e habilidades que é feita a partir de você tá jogando com alguém especial. Mas eu acho que ele é anos-luz melhor que esses jogos onde você tem a aura de ter o personagem fodão, justamente porque você é o personagem fodão. Por mais que você possa pegar XP e desbloquear novos combos, novas habilidades e pegar novos perks de personagem toda vez que você passa por um bagulho que vai te deixar mais fácil de lutar nas próximas batalhas, a habilidade de verdade que você encontra em Sifu não vem dessa árvore de habilidades que você upa, nem desses perks que você pega conforme você vai passando partida. Vem de você e como você aprende a lutar. Porque você morreu de novo e de novo até você aprender a dar parry em todos os ataques daquele boss. Você morreu de novo e de novo até aprender a desviar daquele inimigo grande maldito que te greba e te dá um socão na cara. Você fez aquele mesmo lugar diversas vezes até que você aprender a fazer isso sem tomar a tapa de ninguém naquela sala, mesmo dando 25 contra 1. Eu acho que foi isso que me fisgou tanto pra jogar Sifu, porque assim que eu entendi que ele não é um jogo pra você se jogar na cautela, e sim um jogo feito pra você morrer e aprender morrendo, que eu consegui pegar toda a ideia dele e começar a aprender. No começo eu ficava maluco com simplesmente a ideia de você ter que desviar pra cima e pra baixo dentro desse jogo e isso ser uma mecânica. Algumas horas dentro de tentar praticar essa mecânica virou quase um instinto natural. Eu comecei jogando ele como quem não queria nada e como quem nem tinha expectativa que ia terminar, e depois eu me peguei tentando fazer todas as runs mais rápido possível e com a menor quantidade de mortes possível pra eu conseguir fazer o final verdadeiro dele. Depois eu me passei horas lutando nas arenas pra tentar pegar moedinhas. Eu tenho esse problema que eu tenho muita dificuldade em gostar e em ficar obcecado sobre os jogos que eu tô jogando, mas quando eu realmente fico, e quando eu fico tão interessado neles, eu não consigo parar de jogar ou parar de pensar neles, porque fica muito interessante pra mim. O que, não ironicamente, é o caso do meu jogo favorito de 2024. É muito difícil de eu começar a falar sobre Until Dawn aqui, justamente porque, ao mesmo tempo que eu quero que você jogue esse jogo, eu quero muito fazer um vídeo só sobre esse jogo, ao mesmo tempo eu queria aqui falar tudo o que eu quero falar sobre o jogo. Então eu vou me controlar aqui, porque o jogo que ganhou o meu coração em 2024, que se tornou o meu favorito desse ano, não é uma obra-prima bilionária feita por uma empresa AAA, ou um jogo cheio de mecânicas que vai me fazer ficar maluco de tanta coisa que tem pra fazer, e sim um joguinho simples, filipino, sobre amor. Until Dawn é um daqueles jogos que estão aqui pra te ensinar uma parada. Eu sou meio suspeito pra falar sobre esses joguinhos de cotidiano com ficção científica envolvida, porque você já entendeu que eu gosto bastante deles. Só que além do Until Dawn não ser só sobre isso, ele é talvez o melhor walking simulator e jogo de história que eu já joguei. O jogo à primeira vista você pode perceber que ele não é muita coisa, ele é um joguinho de você andar pra frente e pra trás e escolher conversa que isso vai ter com uma pessoa, e essencialmente você só participa dessa história como o Mark, o protagonista dessa história. Porque todo o esforço dele tá em te imergir nesse mundo. E muita mecânica não ia fazer isso acontecer. O jogo se dedica, então, em dar mecânicas detalhadas pra paradas completamente idiotas, como, por exemplo, abotoar a sua camisa, ou jogar dardos com seus amigos, pintar num trabalho de artes, porque é isso que é a parada que é mais importante em Until Dawn, de você entender como é estar numa tarde ensolarada pintando um trabalho de artes com o Mark e a Nicole, que você sinta como é se divertir num parque de diversões com seus amigos, que você entenda, enquanto você abotoa cada botão da sua camisa, que o Mark é um cara atrapalhado que vai se atrasar pra aula. É tudo nele feito pra você imergir. Until Dawn vai te comprando de pouco em pouco com essas ideias e como ele vai introduzindo esses personagens. Com o Mark, um garoto do ensino médio, fazendo de tudo pra procrastinar qualquer trabalho que ele tenha que fazer em casa e tendo que correr pra fazer isso na escola poucos minutos antes de entregar. Os amigos do Mark chamando ele pra fazer coisas depois da aula, e como cada um desses amigos tem uma personalidade tão forte que eles transparecem pra você o quanto eles se importam uns com os outros. O próprio estilo de vida do protagonista, do Mark, que
que mora sozinho na casa dele porque os pais deles trabalham fora do país pra poder sustentar a casa, então ele meio que vive sozinho já na adolescência. E o que começa como essa historinha descontraída e legal vai puxando cada vez mais profundo. Quando você começa a avançar nos capítulos desse jogo, você consegue perceber o quanto que esse jogo foi afundando e na verdade ele tem algo muito incrível que ele quer passar ali, e como a Polychromia Games, o estúdio que fez esse jogo, conseguiu capturar perfeitamente o sentimento humano em um jogo. Eu realmente, quando joguei esse jogo, não achei que ele ia me pegar tanto quanto ele me pegou. Eu acho que ele era um caso parecido com o caso do vídeo de Persona, onde um jogo tinha temas exatamente que eu tava passando na minha vida naquele momento, e eu precisava escutar isso, entender isso de outra fonte. Eu acho que você já entendeu, eu tô me segurando muito aqui pra não falar mais profundamente sobre isso, justamente porque eu não quero spoiler um pouquinho a mais dessa história que já vai estragar um pouco dos assuntos que ela quer fazer. Só por favor, joga esse jogo, cara. De toda essa lista de coisas que eu falei que eu quero que você jogue, esse daqui é o que eu mais quero que você jogue. Infelizmente esse jogo é meio que travado em inglês, eu adoraria se ele fosse em português, então se você quiser cobrar mais na própria comunidade da Steam pra eles fazerem essa legenda em português, ser muito incrível. Eu só queria que mais gente jogasse esse jogo. E por favor, joga ele, principalmente se você sabe inglês. É só incrível, é só na simplicidade que esse jogo me ganha. É uma parada que não é difícil de me ganhar pra esse tipo de jogo, e esse jogo me ganhou muito. É só na simplicidade que ele faz isso. Tipo, cada cenáriozinho, pra cada conversa desse jogo é tão carregado de sentimento, parece que teve muita intenção de fazer uma parada incrível ali e conseguir fazer um cenáriozinho perfeito pra um momento especial, e eles transpareceram todo o sentimento que eles queriam ali. Cada conversinha que tem desse jogo, cada close desse 2D, 3D nesse estilo que eles quiseram colocar pra esse jogo, é só perfeitamente feito. É bizarro. Eu fiquei todo momento que eu joguei esse jogo apertando um F12 igual um maluco pra ficar printando telas, e todas elas poderiam virar um wallpaper da minha área de trabalho, porque é só muito lindo, cara. Esse jogo merece todo esse pódio pra mim, com toda certeza, porque além de uma pessoa que gosta muito de gameplay, de uma história, de coisas que impactam muito, eu preservo muito bem a harmonia entre tudo isso, e esse jogo tem uma harmonia perfeita com o que ele precisa ser pra entregar o que ele quer entregar. Eu acho que existe um valor real sobre mensagens em qualquer tipo de mídia que conseguem fazer você mudar algo em você mesmo. E é justamente porque eu gosto tanto de histórias que impactam, histórias que têm uma mensagem, histórias que não estão ali só pra serem divertidas, por mais que eu adore só a diversão também. Você pode até perceber isso no meu próprio canal, em como eu faço isso. Pega todos os jogos que eu já obcequei um pouco na minha vida e vê o que todos eles têm em comum. A arte em videogames é grande parte por essa possibilidade de se ter uma mensagem por trás, e histórias que se focam muito nisso ganham muito meu coração. Significa que todo jogo que aparece na minha frente pra eu gostar e se tornar um dos meus favoritos tem que ter uma mensagem ultra escondida que vai me fazer pensar, uma parada ultra de pseudo-intelectual? Claro que não. Eu adoro às vezes só jogos divertidos, mas eu amo tudo isso pra caralho, porque no fim é por essas coisas que me deixam obcecar por elas por tanto tempo que eu acabo gostando demais e ficando mais curioso pra ver o que vai ser o próximo, qual vai ser outro jogo que vai me fisgar daquela forma. Porque sempre tem um jogo muito bom largado por aí que não é tão falado sobre. O meu trabalho é justamente falar sobre ele. Essa foi minha lista sobre coisas que são minhas favoritas desse ano. Eventualmente você provavelmente pode ver um vídeo sobre algumas dessas que eu já citei aqui só pra ele no canal. Eu tô realmente pensando no vídeo de Until Then e eu não sei se eu vou realmente fazer. Não me pede de vídeo de Persona, não sei se eu vou fazer mais. Mas de qualquer jeito, no fim do ano, no último vídeo do ano, eu tenho que agradecer. Muito obrigado por esse ano, rapaziada. Foi insano. Eu acho que eu nunca fiz umas paradas tão grandes quanto eu decidi que eu ia fazer esse ano, e foi muito especial pra mim. Ano que vem eu já tô planejando muito mais coisa muito foda que vai vir pro canal. Eu acho que vocês vão gostar e eu tô muito ansioso pra fazer tudo isso de novo. Eu fico muito feliz que vocês receberam muito bem todos os meus projetos. Eu gastei muito dinheiro neles esse ano e eu fico feliz que vocês deram esse apoio pra eu poder continuar fazendo e continuando me apoiando, mesmo quando eu fiquei, sei lá, 3 meses sem postar um vídeo, porque eu tava tentando terminar uma porcaria de um vídeo de Persona. E é uma parada que não tem preço, mano. Pô, não tem realmente preço nenhum. Você largar por tanto tempo e ter pessoas que estão ali te acompanhando e esperando você soltar essa coisa depois de meses, assim. Foi surreal, velho. Foi surreal. Muito obrigado por todo mundo que me encontrou em eventos, que me deu um abraço, me deu um desenho, me deu uma cartinha de Pokémon. Teve um cara que me deu um PS4, mano. Esse maluco me deu um PS4, pra você ter uma ideia. Tudo porque ele queria um vídeo de Bloodborne. Quem sabe esse vídeo não sai. Ter participado desses eventos esse ano foi especialmente especial pra mim, porque foi a primeira vez que eu fui tão recepcionado por tanta gente como eu fui nos anos anteriores. Eu fui recepcionado também por muitas orgs que me deram espaços ali, como por exemplo a HyperX e a Mac Inc, que me deixaram entrar no stand deles. A Crew.gg, que também me deixou entrar no stand deles. Foi maravilhoso. Eu fiz
meet and greets, foi um ano muito gigantescamente feliz pra mim. E foi, apesar de todas as minhas ansiedades sobre ficar muito tempo sem postar e tudo mais, deu tudo certo no fim. E foi exatamente como eu queria que tivesse sido. Eu não teria mudado nada sobre o que esse ano foi pra mim, beleza? Eu espero vocês no ano que vem. 2025 tá vindo aí. Vamos abalar com tudo que vai ter ali. Eu sei que vai ter muita fita pra acontecer. Muito obrigado especialmente aos membros que estão aí por meses e meses e meses apoiando o meu canal, dando uma ajuda financeira pra ajudar eles. Vocês são especiais demais pra mim e vocês ajudam pra caralho esse canal aqui a continuar de pé, beleza? Assim como você, claramente, que assiste até o fim. Eu acho que é isso. Eu agradeci tudo que eu tinha pra agradecer e não tenho mais nada pra falar. Eu acho que eu te vejo outro dia. Ou outro ano. É isso.